Ok. Então, assim, para deixar registrado, tá? A gente vai falar sobre origem do voo, as três principais hipóteses sobre a origem do voo nas aves, e a gente vai continuar essa aula com uma aula extra depois, devido à dificuldade que está acontecendo aqui no local que eu estou ministrando aula, né? Mas, olha, quando você fala de origem do voo, existem basicamente duas hipóteses que vocês vão ver nos livros, mas existe uma mais recente, que é a terceira, tá? Que provavelmente vocês não vão ver no Google, vocês não vão ver na livro do Hickles, tá certo? Então, eu vou falar primeiro das outras duas, que são as tradicionais, e depois eu vou falar uma recente, vou mostrar como, de maneira prática, né, foi criada uma hipótese interessante também, certo? Isso. Eu cheguei já a falar, Caio? Não, né? Arborícola e cursora? Só deram uma adiantada. Beleza. Ótimo. Eu gosto assim, você já dá uma adiantada, que aí já fica com... A gente termina dialogando no nível mais elevado, né? Não. Mas, e aí, recapitulando o que eu estava falando anteriormente, o Archaeopteryx não tinha condição de voar, né? E o pessoal da paleonto entende muito de anatomia, né? Então, os caras, analisando a estrutura óssea do Archaeopteryx, chegou à conclusão que essa ave não tinha capacidade de voo batido, tá? Voo batido é esse típico voo que a gente vê nas aves atuais, né? Mas que poderia ele, tanto quanto outras aves na sua considerando aves basais, né, as aves mais antigas, contemporâneas, talvez, da Archaeopteryx, teria capacidade, talvez, de planar. Então, tem uma hipótese para isso. Então, uma das hipóteses diz que, possivelmente, o planeio precedeu o voo batido. E uma outra hipótese diz que, talvez, o bater de asas, que não teria uma função de voo, poderia ter precedido o bater de asas para alçar voo, tá certo? Então, essas duas hipóteses. A primeira é a aurícula e a segunda é a cursorial, tá certo? Então, o que diz a teoria arborícola? Ora, a teoria arborícola diz o seguinte: o voo poderia ter surgido a partir de um comportamento das aves de se empolerar, e a partir do momento em que ela estava na copa das árvores, uma área mais alta, ela poderia se deslocar a uma distância maior. Sim, vou disponibilizar, Gil, está sendo gravado, tá? Então, a partir do momento que a ave poderia escalar a copa, ela poderia se deslocar para uma área maior, obviamente, uma altitude menor, através do planeio. Não, Pedro, não estou apresentando o slide, não, tá? Nós estamos só dialogando. Daqui a pouco eu mostro uma foto sobre isso aí. Então, imagina que uma árvore que a gente sabe que todas, basicamente, tem esse comportamento arborícola, basicamente, tem uma tendência de empoleiramento, se empoleirar na copa das árvores. Não é difícil a gente imaginar que um animal que tem uma superfície alar, né, uma zona alar, que a gente chama de asa, né, uma superfície alada, não é difícil da gente imaginar que um animal desse, ao abrir essa superfície alada, ele conseguiria se deslocar através de um planeio. Então, assim, existem exemplos, inclusive hoje em dia, tá? Existem exemplos de mamíferos e até de répteis que têm capacidade de planeio. Eu não estou dizendo que eles têm capacidade de voar. A gente sabe que a exceção a isso são os morcegos, tá? Mas eu estou me referindo a animais que têm capacidade de planeio. Vou botar uma foto aqui para vocês observarem, tá? Eu vou projetar aqui primeiro. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Eu falo isso porque, às vezes, as pessoas ficam achando que o pessoal fica hipotetizando demais, sem ter um embasamento científico.
né? E aí fica às vezes difícil de acreditar, mas nós temos para várias teorias que tentam explicar mudanças que ocorreram no passado, nós temos espécies que têm um comportamento parecido, ou se depara com uma situação ecológica parecida, né? E que a gente pode usar como modo comparativo. Então, deixa eu projetar aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. Estilo voador. Só dá um feedback aí que eu não estou vendo o chat, gente. Vocês estão conseguindo observar aqui a tela do computador? Sim, professor. Ótimo. Ó, isso aqui é um esquilo, tá? É um esquilo que tem uma projeção alada, né, membranosa, né, entre os membros anteriores e posteriores, inclusive a cauda, tá? E que ele tem esse comportamento. Aqui eu tenho várias espécies, na verdade, não sei se do mesmo gênero, tá? Mas que ele tem esse comportamento de se deslocar, obviamente, de uma área mais alta para uma área mais baixa, tá? Sempre associado a copa de árvores, se deslocar talvez de um tronco mais alto para um tronco mais baixo, através do planeio, tá? E esse deslocamento pode servir como deslocamento de fuga, pode ser como deslocamento porque está procurando comida, enfim, não interessa a situação. O que importa é o fato de um animal, que não é uma ave, ter a capacidade de planeio. Então, não é difícil para a gente imaginar que as primeiras aves que tinham uma superfície alada, formada por uma cobertura de pena, não tivesse também a capacidade de se deslocar através do planeio. Tá? Então, o planeio é um modo, vamos dizer assim, energeticamente menos dispendioso do que o bater de asas. Né? E bater de asas vamos dizer assim, é uma situação mais complexa. Tá? É um salto evolutivo mais complexo do que o simples abrir, né, de membros que possa, vamos dizer assim, criar essa superfície alada que vai capacitar o animal a se deslocar através do planeio, tá certo? Então, assim, como esse animal subia na copa, de que forma que fazia isso, essa teoria ela não entra nesse nível de detalhamento, tá? Ela só fala que o voo planado teria precedido, ou seja, aparecido primeiro do que o voo batido, e que isso pode ter sido um passo inicial, tá? Já que o Archaeopteryx, tá? Para quem não veio a aula passada, o Archaeopteryx litográfica, né? É a considerada a mais antiga, que tinha uma série de estruturas como dentes, cauda, óssea e pesa, né? Garra nos membros anteriores, coisas que pesam, que ave nenhuma hoje em dia tem. Aqui eu tenho uma reconstrução, né? De um fóssil. Quando eu falo reconstrução, pode ser, na verdade, um molde, né? De um fóssil que foi encontrado, que pode estar em algum outro museu. Mas, assim, para uma ave que tem para um animal que tem uma superfície alada, mas que não tem estrutura anatômica para bater a asa, talvez a teoria do planeio seria uma teoria mais aplicada. Tá? Então, novamente, essa teoria não está interessada em explicar como essas aves chegavam na copa das árvores, mas sim como é que elas poderiam se deslocar daí para mais baixo. Tá? Essa teoria aí, a teoria arborícola da origem do voo, tá certo? Isso pode ter sido um passo inicial, tá, para o bater de asa. Então, aqui em A, essa foto, inclusive, está no livro do Pug, tá certo? Em A, eu tenho uma situação de uma árvore empoleirada e, em seguida, ela planando, tá? É uma representação de como poderia isso, de resumir, na verdade, o que a gente acabou de falar, tá certo? A segunda teoria, gente, deixa eu fechar agora aqui para vocês se concentrarem no que eu estou falando. Parece assim até que a batida
parou, né? Aqui no apartamento. Mas, ó, a segunda teoria diz o seguinte, não, a segunda vertente, né? A segunda escola de pensamento diz o seguinte, não. O voo, ele pode ter surgido através de uma tendência das aves cursoriais, ou seja, aves que correm, né, e que precisam capturar uma presa através de corrida, né, e nessa situação, nesse comportamento cursorial, para capturar presa, eventualmente ela precisaria bater os membros anteriores para se deslocar até uma certa altura. Imagina que uma ave que não tem capacidade de voar, né, ela corre, mas ela pode pular uma altura de 2, 3, 4 metros, por exemplo. Vamos imaginar uma altura mais baixa, né? 2 metros, 3 metros. Porque o inseto que ela está correndo alçou voo, né? Porque o animal que ela estava correndo saiu do nível do chão e se deslocou para cima, entendeu? Então, essa teoria cursorial diz o seguinte, que a batida de asa para a captura de presas que se deslocam a uma certa altura seria um comportamento que teria impulsionado a tendência de usar esse bater de asas para o voo, teria desenvolvido a capacidade de voar. Então, cada vez mais elas poderiam bater a asa e atingir uma altura maior, e cada vez maior ainda. Isso ao longo de sucessivas gerações. Obviamente, aves que não tinham essa capacidade, elas não teriam, dizer assim, participado desse pool gênico inicial que pudesse passar essa característica adiante para os seus descendentes. Então, através de sucessivas gerações, essa característica poderia se fixar nas populações, né, e beneficiar as espécies que poderiam ter essa capacidade de bater asa. Tá? Isso pode ter sido um salto inicial para a capacidade de voar. E aí, gente, eu teria mais ou menos essa ilustração aqui, ó. Vamos voltar aqui no Google. E aí eu teria uma situação mais ou menos assim, ó. Aqui a gente tem a foto de um terópoda, de uma ave, né? A ave também é terópoda, correndo atrás de uma libélula. Tá? Libélula era um bicho comum, inclusive tinha um tamanho muito grande nessa época. Tá? Aqui a gente tem um exemplo de uma ave correndo no solo. Tá? Vamos pegar uma outra foto numa situação semelhante, já seria ela batendo asa. Ó. A teoria cursorial também é chamada de teoria terrestre, uma hipótese terrestre, e não arborícola. Né? Aqui eu tenho, por exemplo, duas fotos, duas figuras que mostram uma ave primitiva, que poderia ser um arquiptérix, poderia ser uma outra ave contemporânea, também surgiu logo depois. Não é o arquiptérix que deu o salto inicial para o voo, não é isso. Uma série de aves ainda que possuía dente, cauda, garra, etc., que pesavam também, e que pode ter se comportado dessa forma. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma ave correndo, né, uma ave cursora, que caça e que se desloca para poder capturar a sua presa. E aqui eu tenho um exemplo de uma libélula alçando voo. Então, se ela tem a capacidade de fazer esse movimento, ela consegue, com certeza, ter um certo deslocamento de altura. Isso pode aumentar o salto dela em 1 metro, em 2 metros, em 3 metros, o que seja, né? Eu tenho certeza que vários de vocês já correram atrás de galinha, sabem do que eu estou falando, né? Quando você vai pegar ela,
bate a asa, às vezes por mais cortada que esteja as penas dela, ela consegue se deslocar e você abraça o vácuo, abraça o ar, né? Entendeu? Aqui eu tenho uma outra foto também que ilustra essa mesma situação. Tá? Obviamente, a asa poderia também funcionar como um coletor, entendeu? Tem várias espécies de morcego que fazem isso. Espécies insetívoras, elas conseguem coletar insetos no voo, né, simplesmente pegando a sua asa membranosa e fechando. Tá? Isso não quer dizer também que as primeiras aves também não utilizassem a asa para isso. Tá? É possível. Aqui, essa aqui é a foto do bug. Eu tenho em B essa situação da teoria terrestre, ou teoria cursorial. Tá? Então, uma ave correndo e, na sequência, batendo a asa para pular cada vez mais alto. Vocês entenderam isso aí? É bem fácil de entender, é bem tranquilo. Tá? Estão escutando aqui? Está tudo ok com o áudio, gente? Sim. Ok. Agora, a terceira hipótese eu achei impressionante, né? Porque é uma hipótese que surgiu há alguns anos atrás, tá? Ela não é hipótese tão antiga quanto, mas como eu falei, a gente não tem acesso ao passado, ao comportamento dos animais no passado, mas a gente pode utilizar evidências, não é isso? A gente pode utilizar evidências indiretas, mas a gente pode usar também evidências diretas de animais que podem estar se comportando de uma forma que a gente pode usar como modelo comparativo, né? Então eu dei um exemplo do esquilo planador, né? Eu esqueci até de mostrar um outro exemplo de animais que não são aves, que também têm capacidade de planar. Eu vou, inclusive, projetar aqui. Dar exemplo como a ciência ela pode a biologia em particular, ela pode se utilizar do método comparativo, tá? E ela usa muito isso, né? Inclusive, quando vocês forem estudar aí sobre filosofia da ciência, vocês vão ver que a filosofia da biologia, ela se distingue um pouco de todo esse contexto histórico da filosofia da ciência, esse método experimental da filosofia, que a filosofia da ciência, ela trabalha, ela explica, né, como a ciência funciona. Então, na biologia, a gente usa um método comparativo, tá? Um método extremamente eficiente para várias situações. Eu estou dando um exemplo que é tentar acessar comportamento de animais que não existem mais. Que a gente também pode fazer mão do método comparativo. Mas deixa eu mostrar para vocês aqui, só para ilustrar aquela primeira hipótese que eu esqueci de falar. Espera aí. Aqui. O lagarto planador. Só que eu não lembro se é Draco o nome dele, deixa eu ver aqui. É o gênero Draco, tá? Vocês podem colocar depois no YouTube Draco como gênero, deixa eu botar a imagem aqui. Então, deve ter várias espécies do gênero que tem esse comportamento. Só que o que é interessante, ó, é que o que faz ele criar essa superfície membranosa alada é a expansão da costela dele. Expansão da costela. Então, ele consegue saltar de um tronco de uma árvore, ou de uma copa de uma árvore, que está a uma certa altura, para uma área mais baixa, chegar até 60 metros de distância. 60 metros não é pouca coisa, ainda mais com um bicho pequeno, né? Ele consegue planar graças à expansão da costela. Tá? Tudo isso aqui que vocês estão vendo aqui faz parte da... Ó, a costela dele faz isso aqui. Tá? Que, obviamente, tem a membrana que está interligando. Então, essa estrutura externa aí, ela serve como uma superfície lá, tá? O bicho é esse aqui, tá? Não é esse aqui, não. Isso aqui é um outro comportamento que não tem nada a ver com o que a gente está falando, tá certo?
Deixa eu fechar isso aqui. Para a apresentação. Ó, vamos prosseguir a aula, né? A pancadaria aqui já diminuiu, parou aparentemente. Se voltar, a gente faz aquilo lá que eu prometi. Tá? Então é o seguinte, ó, a terceira hipótese, né? Por isso que a gente tem que usar a cabeça para... Na ciência, a gente tem que usar bastante a cabeça para pensar em coisa legal, de como a gente vai bolar o nosso projeto, como é que a gente vai trabalhar a pergunta, aperfeiçoar a pergunta do nosso projeto, como é que nós vamos criar uma metodologia, ou usar uma metodologia que já existe, ou modificar uma metodologia que já existe. Então, o cara que pensou no que eu vou explicar agora, ele não gastou praticamente dinheiro nenhum, né? Praticamente dinheiro nenhum. Mas ele pensou numa terceira possibilidade e usou o método comparativo, né, usando bichos atuais, para explicar que o voo pode ter uma terceira explicação, né? Depois que vocês entenderem isso aqui, vocês vão ver que, na verdade, o voo pode ter sido uma associação entre duas ou mais hipóteses. Isso pode acontecer. Mas olha lá, o que ele fez? Vocês sabem que é uma tendência das aves, né, de passar de vamos supor aqui, de uma área mais baixa para uma área mais alta. Tá? Um puleiro mais baixo para um puleiro mais alto. É ou não é? Se você botar, por exemplo, numa gaiola, um puleirinho já perto do nível do chão e outro mais alto, o passarinho vai lá e dorme lá em cima. Né? Se você pegar um psitacídeo, né, pode ser um papagaio, pode ser um periquito, se você botar no dedo, né, e baixar o dedo, qual vai ser a tendência? A tendência dele vai ser subir o teu braço, né, e ir para o ombro. Se ele estiver no ombro, ele vai querer subir para a cabeça. Então, há uma tendência desses bichos de procurar um ponto mais alto, né? Eles têm garra no membro anterior, né, nos pés, eles não têm no membro, ou melhor, no membro posterior, eles não têm no anterior, né? Sabe disso que isso foi uma tendência generalizada para a redução do peso, né? O barulho começou aqui assim. Mas, enfim, então ele pode usar a garra para escalar. Lembra que a hipótese cursora, ela está, ou melhor, a hipótese arborícola, ou a hipótese de cima para baixo, ela está interessada em explicar qual é a função da asa aí nesse mecanismo de planeio, que o planeio precede o voo batido. Mas aí a terceira hipótese diz o seguinte, que o bicho usa as garras para escalar, isso aí é perfeitamente aplicado também à hipótese arborícola, né? Mas o bicho, quando ele escala, ele bate a asa para impulsionar, né? Então, quando você bota um periquito na mão, ou então um cabo de vassoura e abaixa o cabo de vassoura, ele vai tender a subir o cabo de vassoura batendo a asa. É ou não é? E se você inclinar mais, o que vai acontecer? Ele vai bater mais rápido, com mais intensidade, né? Para adquirir a capacidade de escalar, para gerar equilíbrio também, então ele bate a asa para equilibrar, mas basicamente para poder atingir um nível mais alto, né? Então, o que ele fez? Ele fez experimento. Não lembro que espécie que ele pegou, mas vocês podem até replicar isso aí, né? Se vocês têm ave, caso tenta replicar isso, observem quem cria galinha, que de tardinha elas vão se empolerar, né? E aí você pode fazer um experimento também, inclinando a madeira que ela usa para subir, para se empolerar. E foi isso que ele fez. Então ele pegou um número X de aves e replicou esse processo de inclinar um pedaço de madeira, né, que serve como caminho para a ave empolerar, e ele soltava a ave aqui na base. A tendência dela era percorrer isso aqui, né? Então você pega aqui que seria um tronco,
e o local da ave percorrer como um experimento, fazendo parte do experimento. E aí o que ele fez? Ele testou com um certo ângulo de inclinação, né? O ângulo que faz essa parte aqui com o solo, né? Então ele testou com 45 graus, aí ele foi abrindo cada vez mais, aqui eu tenho, né, o ponto de apoio, e aí ele foi cada vez abrindo mais esse ângulo e tornando ele mais próximo de 90 graus, né? O ângulo que dizer assim, a madeira que a ave utiliza para subir faz em relação ao chão. Então ele percebeu o seguinte: vou anotar a quantidade de vezes que elas batem a asa para poder chegar no final desse percurso. Então ele pegou o número de batidas de asa, o tempo utilizado e o ângulo de inclinação. E ele observou que cada vez que ele abria o ângulo em relação ao chão, né, até o ponto de ficar quase a 90 graus, a tendência das aves era cada vez mais bater com uma frequência maior a asa para poder subir. Então, a batida de asa aí não estava servindo para voar, está servindo para escalar. Então, essa terceira hipótese é chamada hipótese escaladora. Então, a hipótese escaladora diz o seguinte, em resumo: o bater de asa, ele precedeu o voo também, mas o bater de asa, ele serviu para uma função que não foi propriamente o voo. É uma função que se desenvolveu nesse grupo de terópoda para adquirir se posicionar, né, para se deslocar para a copa das árvores. Tá? Então, o bater de asa, novamente, precedeu o voo, mas ele não surgiu para essa função. Tá certo? Assim como na teoria cursorial, o bater de asa pode ter sido uma força seletiva para impulsionar o animal para capturar presa. Né? Entendeu? Então, isso é que a gente chama também de exaptação. Exaptação é o seguinte: uma característica surge, ou uma estrutura surge por uma coisa, né, onde hoje ela funciona para uma coisa totalmente diferente. Né? Então, sei lá, talvez o que? A pena, pelo que a gente viu, ela estaria presente em animais que não eram aves, então ela não teria surgido para o voo, né? Ela teria surgido como uma estrutura para manter a temperatura do corpo do animal, e aí depois, esses membros anteriores se transformando em asa, a asa, ela teria uma função diferente de uma função do voo, e a asa, a evolução da asa associada à evolução da pena, teria gerado a possibilidade do voo. Né? Então, são duas histórias diferentes que culminaram no voo. Né? E queria chamar a atenção de vocês que, muitas das vezes, a gente pensa que para a gente ter um trabalho que possa ser aceito na comunidade científica, internacional, que ele possa ser citado, que ele possa ser, de fato, aceito, né, pela ciência, ele precisa gastar muito dinheiro para isso, né? Onde, na verdade, dependendo do que a gente está investigando, né, principalmente quando a gente fala de comportamento, né, não necessariamente a gente está precisando de tanto recurso para ter boas ideias, para botar em prática boas ideias. Né? A gente precisa ter um bom nível de leitura científica para poder conhecer o que está se passando na comunidade acadêmica e a gente possa ter boas ideias. Sem leitura a gente não tem boas ideias. Tá? Isso fica como um recado também para vocês. Né? Então aí a gente resume as três hipóteses. Lembrando que essa terceira aí, não necessariamente vocês vão encontrar sobre qualquer livro. Tá? Mas tem um artigo que saiu já, não sei nem se já fez 10 anos, talvez não, sobre essa teoria escaladora, ok? Vocês têm alguma dúvida, gente? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Ah, tá. Deus de volta perguntando, tem cobras também que conseguem planar. Sim, vou botar um exemplo aqui.
Esse aqui, olha, é um comportamento que está presente em algumas espécies e elas achatam também a região dorso-ventral do corpo, então elas expandem e criam uma superfície de deslocamento no ar, né? Uma superfície que gera um certo atrito no ar e que pode planar. Obviamente o planeio delas não é um planeio como o do esquilo voador, porque a área de contato com o ar é bem maior, né? Mas elas conseguem ter um certo deslocamento. Eu não sei com qual distância, tá? Eu tenho um colega que publicou, inclusive, uma nota sobre isso. Deixa eu ver se está projetado aqui para vocês. Tá, peraí. Deixa eu projetar aqui rápido. Ele publicou um artigo alguns anos atrás, por conta de uma observação que ele fez quando ele subiu uma torre, né? Subiu uma torre de observação de coleta de dados na floresta, e lá ele viu uma cobra fazendo esse deslocamento. Quando observou ele, ela usou esse comportamento como comportamento de fuga, né? Todo mundo vê isso aqui, né? Tem vários exemplos de espécies diferentes, né, que tem também esse comportamento, tá? Não são todas que estão aparecendo aqui, não. São só essas que estão em foto de deslocamento aqui no ar. Bem legal esse assunto aí. Você tem alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Não. Tá. Nós vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou finalizar essa gravação aqui e aí depois eu marco no Siga, tá? Na semana que vem, para a gente poder pegar uma aula mais tranquila sem esse barulho todo. Tá bom? Estudem, então, esse assunto. Eu queria que vocês se antecipassem também e estudassem o tema aves, abordando as aves atuais, tá? Então, dei uma recapitulada sobre esse assunto da evolução das aves, aquela relação de parentesco com os demais terópoda, com os demais dinossauros, qual é a relação das aves com saurística e ornitística, quem eram os arcosáurea, tá? Qual é a relação das aves com os crocodília, considerando o grupo dos arcosáurea, recapitular aqueles conceitos que eu passei, assistissem às aulas, que eu vou daqui a pouco colocar no sistema, tá? E já dei uma estudada no assunto sobre as aves atuais, tá? Aspectos sobre diversidade, sobre adaptações, tá? Estrutura da pena, tá? Quais são as partes que compõem uma pena, aspectos reprodutivos, que é coisa que a gente vai falar nessa próxima aula, tá? Daniel está com uma dúvida aí, pode falar. Daniel. Oi, professor, é porque eu fiquei com uma dúvida. No caso, a P1, ela vai ser a atividade das aves, das fotos, é? Não. Eu falei na primeira aula, até coloquei lá, viu, Daniel, no sistema, a atividade de aves, como ela vai durar todo o tempo que eu vou estar com vocês, tá? Na última aula, que vai ser dia, deixa eu ver aqui, aliás, no penúltimo dia que eu vou estar com vocês, dia 2 de dezembro, vocês vão apresentar essa atividade de aves. Então, como vocês precisam de bastante tempo, a gente vai dar esse mês todo aí para vocês, e aí essa atividade de aves, ela vai ser somada com a prova de mamíferos para gerar a P2, tá? A P1, ela é toda teórica. O que vai ser P1? Aves e aquela parte introdutória, aqueles conceitos relacionados aos amnióticos, tá? E cordado de modo geral, tá? Dei uma estudada naquela relação de conceitos, assistam a aula que eu vou postar daqui a pouco sobre isso aí, e isso aí vai ser assunto também da P1, tá? Então, é toda teórica. A P2, atividade prática vale peso 1 e atividade teórica, prova de mamífero, peso 2, tá certo? Então, na verdade, 33% vale a atividade prática, tá? Professor, Oi.
Em relação a todos esses conteúdos que tu tá pedindo para estudar, então eu já dei uma prova no assunto e eu tô com dúvida quanto às partes constituintes de uma pena. Só vou apresentar uma coisa rápida aqui, rapidinho. Tá dando para ver? Dá. Então, quando eu estava estudando essa parte, eu peguei uma pena e fui separando as partes da pena que é possível ver, né? Porque tem várias constituições. Aí, no caso, tem o calmo, o vestilo, o hack, que é a arte. Mas quando se tratou da barba, eu fiquei com dúvida a respeito de... Não tem esses pontinhos aqui? Isso são as bárbulas? Não sei se tá dando para ver. As bárbulas, na verdade, você não consegue ver olho nu. Não, tá? né? Você não consegue. Porque, assim, bota a foto da pena inteira. Né? Então, tu tem aqui, né? Ó, a partir dessa hack, dessa haste, né? Tu tens a projeção para a direita e para a esquerda, não é isso? Sim. Uma lâmina, vamos dizer assim, a lâmina da pena, lado direito e lado esquerdo. Ela está, inclusive, assim, toda gasta, né? Se você pegar a mão, uma pena que tiver assim, e puxar, você vai unir e vai deixar ela toda bonitinha. É o que uma ave faz. Quando ela faz isso com o bico, ela une esse vexilo, né? Essa lâmina que constitui a pena, ela consegue unir. E o que está sendo unido ali são as barbas. Então, a barba é o que você está vendo. Só que a bárbula, ela é tão pequenininha que elas são ganchinhos. Entendeu? Você consegue ver se for numa lupa eletrônica, por exemplo. Talvez até uma lupa manual você consegue. Mas ela é muito pequenininha e elas são os ganchinhos que vão unir. Então, toda vez que ela está assim meio bagunçada, quando você faz essa união com a mão ou uma ave faz com o bico, ela está possibilitando que um ganchinho se une no outro. E aí o vexilo fica todo uniforme. Tá certo? Entendi. Os livros vão te mostrar a bárbula ela ampliada. Eles vão te mostrar. Tá? Mas a olho nu você não consegue ver, não. Essa era a minha dúvida. De estar confundindo com a bárbula e as bárbulas. Ótimo. Tá certo. Tranquilo. Tinha mais alguém, não tinha, que estava com dúvida? Não, né? Então vamos finalizando aqui, tá? Eu vou pedir desculpa aqui, mas eu não tenho controle, né, sobre a obra do vizinho. Mas eu vou colocar logo, então, são 5 aulas, tá? Elas estão fragmentadas, elas fazem parte daquela parte introdutória, né? E eu fiquei de colocar um certo tempo para você. Utilize essa parte da tarde agora para dar uma revisada, tá? Uma revisada não, para assistir esse conteúdo, tá bom? E aí eu fico devendo uma aula extra para a gente dar um gás nessa parte de história natural, né? Das aves. E vocês se antecipem bem logo a estudar para não acumular matéria, tá? Vamos ver se daqui a umas 2 semanas a gente já faz uma provinha, tá certo? Tem um artigo legal, eu vou tentar ver se eu consigo ou escanear, né? Ou tentar baixar ele da internet, tá? Que é sobre origem das penas, tá? Um artigo de divulgação científica. Eu queria que vocês darem uma lida também, tá? Só para matar a curiosidade. Tá joia? Tragam dúvidas para a próxima aula, então, tá? Pessoal, só mais uma coisa. Vocês têm aula toda tarde, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar uma aula extra no turno da manhã. Tá, tudo bem, professor, não posso porque eu trabalho, tá tudo bem, a aula vai ficar lá disponível para você assistir, não vou dar falta para ninguém. Mas fica mais fácil, eu acho, de todo mundo poder assistir, do que eu marcar um dia à tarde, tá? Todo mundo claro, tá bom? Então, finalizando aqui a gravação.